Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o seu professor Otoniel, isso, o professor Otoniel Linhares, de História. Bem, preparado? Tudo pronto aí para nós começarmos nossa aula? Que maravilha, que coisa boa, pessoal. Bem, o nosso título da nossa aula, né, de hoje, eu peguei para nossa, de acordo com a nossa grade horária, para a gente estar trabalhando a parte de Brasil República, para a gente dar uma entendida, né, dentro desse contexto do Brasil República. São vários tópicos, são várias ideias. Eu quero que você fique super à vontade em casa, onde você estiver, tá no seu celular, tá no seu computador, tranquilo, foco, determinação comigo aqui agora. Esse que é o meu objetivo com vocês, tá bom? E a República Velha é um assunto super gostoso, né? Você que está aí na sua terceiro ano, sua terceira série do ensino médio, você sabe disso, como é importante essa parte da nossa república, né? E é bem o início, né, pessoal? É a transição, é quando você tem aquele final ali do Brasil Império, a questão da proclamação da república, os principais fatos que marcam, né, que começaram a marcar muito a gente. E é um assunto muito gostoso de ser trabalhado, de estudar, de entender, digamos assim. Eu costumo lembrar que quando você entende essa parte da história do Brasil, você já dá um grande trampolim no entendimento geral da história da nossa república, os fatos que nos marcaram, os fatos que realmente nos interessam. Esse que é meu objetivo com vocês aí também. E aí, então, para a gente pensar a fundo dentro desse assunto aí, pessoal, eu vou estar destacando alguns pontos ali que vai nos interessar bastante para entendermos esse contexto todo dessa república aí, tá? Bem, então vamos lá. Primeira coisinha básica que eu quero que você já lembre comigo é o nosso primeiro presidente. Lembrando que foi o primeiro presidente da República e ele foi um presidente militar, né? Presidente Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, que é o que a gente chama de período, né, de fase militar. Então aí você tem um contexto de uma fase militarizada, né, militarista muito forte no Brasil. E inicia conosco aí o período, como a gente já tem esse detalhe aqui, ó, de 1889 a 1891, Deodoro da Fonseca, né, nosso primeiro presidente de cunho provisório, como você sabe muito bem disso. Ele chegou à reorganização do Estado, ele suspende a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira durante o período do Brasil Império, né? Passou a governar por meio de decretos-leis e as províncias passaram a se chamar estados, ou seja, elas não são mais províncias, né? E sim, eles passam a ser chamadas aí de estados. Ou seja, é basicamente o que você tem hoje. É o que você inicia, né? Por isso que a gente para e pensa, opa, professor, então inicia o fator do Brasil, república de fato, República Federativa Brasileira, onde você passa a ter uma estrutura realmente de Estado, de República Federativa. Então o Brasil estruturou-se, né, a partir daquele momento ali com a figura então de Deodoro da Fonseca. E aí a gente dá uma ideia muito bacana para a gente conseguir entender realmente o Brasil dentro desse cenário, que é o que nos interessa basicamente aí. E é claro, lembrando, chamei, destaquei ali também, deixa eu voltar lá para a tela, destaquei também quando a gente fala de 1824, por isso que eu pontuei legal com vocês, porque nesse ponto aqui, ó, quando a gente percebe esse cenário aí, você vai ter justamente o ano-chave aí pra gente, ó, 1824. Então aí vai ser um pivô, porque é o contexto do fim realmente do Império, claramente você vai ter esse cenário, e a primeira Constituição do Brasil e um marco, né? Porque depois veio a Constituição Republicana. Quando eu falo fim de império, porque aqui ele já fala, ó, não quero mais nenhum vínculo, né, com esse cenário. E aí a gente tem um outro ponto que nos chama a atenção, que é a nova bandeira republicana, né? Conversou as cores verde e amarelo com lema positivista. Ah, lema positivista. Aí eu quero que você lembre de um aspecto bem legal, pessoal, aqui, ó, que é o contexto da filosofia. Auguste Comte, lembra das suas aulas de filosofia? Muito bom isso, hein? Decretou-se também a separação entre a igreja e o Estado,
e a convocação da Assembleia Constituinte. Então ele também faz um trabalho diferenciado. Assembleia Constituinte para quê, na verdade, professor? Ó, aí que vem um cenário que eu acho fantástico, posso dizer para você, o pulo do gato, né? Porque quando ele pega o contexto da Assembleia Constituinte, na verdade, ele está fazendo uma grande transição, que é puxar para fazer a primeira Constituição agora de quem? A primeira Constituição republicana do Brasil. É isso mesmo. Galera, é importantíssimo você lembrar desse aspecto das constituições, né, professor? Sim, é muito importante, porque a partir do momento que você lembra desse contexto da Constituição brasileira, você passa a ter o aspecto democrático do Brasil. E esse aspecto, esse cenário democrático é que vai gerar o que o Brasil é hoje. Esse cenário de leis, das repúblicas, essa estrutura, né, para a gente pensar o Brasil como um todo. Então, esse contexto da ordem progressa aí e o fator da Assembleia Constituinte, apesar de ser um militar, por que isso, professor? Apesar de ser um militar, eu me refiro porque você tinha um contexto de que os militares falaram, olha, nós saímos do Brasil Império e precisamos estruturar e organizar uma nova forma aí. Que nova forma é essa? É o Brasil democrático. Ah, então eles implementam esse cenário da democracia, né, professor? Exatamente isso. Eles vão implementar esse cenário da democracia que eu acho basicamente fantástico, né? Para a gente conseguir pensar essa estrutura toda de poder. Mas não para por aí não, pessoal. Não para por aí não. A gente vai ter outro contexto aqui, outro cenário que vai nos chamar a atenção bastante aí, que eu destaco logo, que é a primeira Constituição Republicana, pessoal. Olha aí. Ah, professor. Então agora chega, né, dentro do contexto da primeira Constituição Republicana, podemos dizer, exatamente aqui, ó. Olha aí, ó, primeira, né? Olha que legal. Legal isso aí. Primeira Constituição da República, promulgada justamente em 1824. 1891, aliás, no dia 24 de fevereiro, né? 1824, que eu estava pensando com você ainda do Império, né? Ó, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. E algumas características que são fundamentais, ó, aqui, ó, inspirada na Carta Constitucional Norte-Americana, sim, né? Pode dizer, chegar à conclusão de que no Brasil nada se cria, tudo se copia, né, professor? Pode. Instituía a República Federativa como um sistema institucional e o presidencialismo como forma de governo. Aqui, ó, esse ponto eu diria que ele é fantástico. Esse ponto ele é o que há para nós, porque aí você passa a ter o presidencialismo como forma de governo. Esse presidencialismo como forma de governo é o que a gente tem hoje. E lembre-se sempre, pessoal, tudo que aconteceu dentro do contexto histórico, ele tem um reflexo no nosso cotidiano, ele tem um reflexo hoje pra gente. E aí que é o grande cenário para você parar e pensar. Porque a partir do momento que nós temos o cenário do presidencialismo, você, pô, a gente até hoje trabalhamos com o quê? Até hoje trabalhamos com o cenário presidencialista. Esse é o ponto-chave para você pensar, ah, beleza, professor. Então, algo com reflexo de 1891, com reflexo hoje, a gente percebe o quanto que esses cenários conversam, né? Exatamente. É claro, a Constituição ela sofreu várias alterações. E eu vou falar para você, meu terceirão aí, meu aluno do terceirão, vai que você fala assim, professor, eu estou querendo fazer inclusive o direito. Aí você vai aprofundar, aí você vai dar uma boa aprofundada dentro desse mundo das leis e você vai ter a percepção e o quanto é importante entendermos essa transição da questão das leis. Então, os militares fizeram isso na figura do Marechal Deodoro da Fonseca, mas eu quero que você compreenda que esse conceito de militarização é bem diferente do que a gente tem hoje, por exemplo. E aí você já, dentro do seu terceiro ano, você tem isso, uma boa convicção das grandes mudanças, dos fatos. Isso aí para mim já vale muito a pena com você. Mas não para por aí não, pessoal, não para por aí não. A gente passa, né, a ter um outro cenário. Vamos lá, eu quero mostrando aqui para você agora. Olha esse daí, ó, para a gente pensar um pouquinho, ó. O regime representativo, que permitia à população exercer o poder indiretamente por meio de representantes escolhidos em eleições diretas. Ah, professor, agora aí eu vi um fator que me chamou a atenção, e eu espero que é para ter chamado mesmo sua atenção, que é quando ele fala esse ponto aqui, ó.
esse ponto. O presidente da República seria eleito pelo voto direto para um mandato de 4 anos. Ah, professor, que legal. Por quê? Pelo seguinte, ó, esse contexto aqui, que ele chama a atenção para a gente do mandato de 4 anos, pessoal, ele é interessante. Porque dentro do contexto do mandato de 4 anos, você vai ter a percepção do que é hoje, né? Aí você, opa, realmente me dá uma luz daquilo que é hoje. Ó, só poderiam participar da eleição cidadãos do sexo masculino alfabetizado e maiores de 21 anos. Ah, aí tem um detalhe, realmente, ó. Alfabetizados, já até deixei aí em destaque para você, e maiores de 21 anos. Então a gente percebemos que havia uma transição ainda para aquilo que a gente conhece como democracia, aspectos republicanos, exatamente isso. A República ela estava nascendo, a República estava se constituindo, ela estava se estruturando, se organizando essa República. Então, muito ainda incipiente, muito, eu diria, no seu nascedouro, podemos dizer assim, né, professor? Exatamente isso. Muito no seu nascedouro, essa república. E aí, é claro, junto com suas leis, os seus mandatos, a estrutura, né, que a Constituição de 1891 estava nascendo. Isso tudo dentro, é claro, dos braços aí da figura do Marechal Deodoro da Fonseca. Mas vamos lá, não para por aí não. Nós também tivemos de instituir o casamento civil, que até então não existia, né? Separação da igreja do Estado. Aí eu tenho que dar um destaque bacana para a gente pensar aqui, ó. Esse aqui é um ponto que merece, né, digamos assim, o nosso destaque aqui, ó. Esse daí, ó. Esse ponto. Separação da igreja do Estado. Pessoal, quando a gente fala dessa separação aí do contexto do Estado, é o que a gente lembra que o Brasil era um país católico apostólico romano, de acordo com a nossa Constituição de 1824, que era do Brasil Império. Quando a gente passa para o chamado contexto do Brasil República, aí você vai dar um contexto que a gente chama de Estado laico. Lembra disso? Show! Pega o teu material, né? Eu sei que você tá com o seu caderninho aí, tá anotando, tá colocando tudo direitinho em pauta comigo. Mas, ó, no seu livro, lá no seu bom e velho livro didático, você tem essa informação também lá para você, que é justamente aí esse cenário que é a respeito do Estado laico. Ah, matei a charada, professor. O contexto do Estado laico é o que estrutura que o Estado não tem uma religião oficial, professor. Exatamente isso. Esse é o ponto-chave. O Estado não tem o fator de uma religião oficial a partir da nossa Constituição Republicana de 1891. Então está aí uma inovação boa. O que mais? O poder do Estado ficou distribuído entre os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Instituições clássicas da democracia também representativa, né? Aí é outro cenário que nos chama muita atenção, porque aí você passa a ter os 3 poderes lembrados, né? Realmente reforçados. Lembra que lá atrás, no Brasil Império, com Dom Pedro II, se trabalhou muito com aquela questão do poder, quarto poder, que era o moderador, né? Exatamente, professor. Lembrei disso aí agora. Isso, mas é para lembrar mesmo. Esse contexto do poder moderador, que aí acabou, né? E o governo, pessoal? Aí vão alguns detalhes. Lembrei aqui do Rui Barbosa. Ele foi nomeado para comandar a política econômica, incentivou a industrialização, ele adotou medidas que aumentaram a emissão de papel, moeda e facilidades no crédito às empresas, conhecido como encilhamento, lembra? Né? Lembra que eu digo quando você pega o seu texto aí para você dar uma olhada no seu livro, né? Provocou a inflação galopante, instabilidade no mercado financeiro, né? Encilhar, prender essa economia. Conflito do governo de Deodoro com o Congresso Nacional também, que não foi fácil, né? Por ter nomeado monarquista para o Império, o Barão de Lucena. Como qualquer outro cenário de poder, pessoal, você também tinha essas disputas internas. E essas disputas internas se fixavam muito dentro dessa estrutura entre monarquistas, republicanos, e havia interesses e tal. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca mesmo falava: pô, eu não sou um republicano, me tornei, né? Eu estava no governo, que era o governo
monarquista e proclamamos, né? Porque eles são brigas, conflitos internos. Não vou entrar nesse mérito, eu só separei o contexto do conteúdo de você para abordarmos sobre esse Brasil República inicial aí. Mas não para por aí não, você sabe disso. A gente tem um outro cenário aqui, ó, que eu chamo a atenção aqui para vocês, que é quando a gente fala em novembro, né, de 1891, Deodoro fechou o Congresso. Aí eu diria que foi um ato bastante radical dessa parte dele, ó, esse ponto aqui, ó, quando ele fecha, né, esse cenário dele aí, ó, ele vai estar fechando de fato o Congresso. Então isso, digamos assim, pegou de uma maneira bastante, né, radical esse cenário. Houve uma grande preocupação, mas o que aconteceu, né? Ó, Floriano Peixoto, seu vice, assume a presidência. Sim, você repara que logo depois que nós tivemos aqui, ó, a renúncia, e aí foi um fator muito preocupante naquela época, a renúncia de Deodoro da Fonseca, vem o Floriano. Floriano, que também é conhecido como Marechal de Ferro, né? Floriano Peixoto, que tinha ideias bastante duras, mas conseguiu governar. Aí está um pouco a figura dele, né? A figura de Floriano Peixoto. Destaquei alguns pontos aqui para você não esquecer comigo. Ó, Floriano Peixoto, pelo seu caráter enérgico e decidido, Floriano passou a história como consolidador da República e Marechal de Ferro. Lutou contra a revolta monarquista da Marinha, Custódio de Melo e Saldanha da Gama, reabriu o Congresso, né, um ato democrático, nomeou para os altos postos políticos oriundos de São Paulo, isso lhe oportunizou o apoio político do Partido Republicano Paulista. Lembrando, pessoal, que esse apoio, tá? Lembrando que esse apoio por parte dos governos paulistas vão ser sim, foi fundamental para a estrutura naquele momento lá do Brasil iniciando, tá? Porque a partir do momento que eles conseguiram ter esse apoio do governo paulista, logo depois, um pouco mais à frente, nós vamos ter a implementação da República do Café com Leite, lembra? Política dos governadores, é toda uma estrutura ali que a gente passa a ter com o Brasil republicano, né? A chamada República Velha aí também. Então foram momentos bem interessantes também no Brasil. Ele enfrentou a Revolução Federalista, né, no Rio Grande do Sul, decorrente da luta entre os maragatos monarquistas também, Gaspar Martins e os chimangos do republicano positivista Júlio de Castilhos. Ele passou por uma crise financeira devido à política econômica, do encilhamento, né? Rui Barbosa não deixou as coisas muito bem redondas, né? Digamos assim, para ele, né? Aquele contexto aqui, essa chamada crise financeira. Em torno dele se criou também uma corrente política conhecida como florianismo, apoiado por grupos mais radicais ligados ao jacobinismo. Este grupo reunia grupos de militares de formação positivista, ao positivismo, né, forte, funcionários públicos, pessoas de camadas médias e setores pobres da população que viam nele, né, uma esperança de melhoria nas condições de vida, principalmente cariocas, né? Devido ali os caras falaram assim, poxa, a gente vai ter uma alteração, até arrumar ali esse condições de vida ficou junto, mas é separado, você sabe disso, só para ficar ligado aí comigo, né? Às vezes acontece. Então, ou seja, nós tínhamos esse cenário claramente de como que o Floriano Peixoto, a estrutura de governo dele, né, também deu continuismo para o Brasil republicano, as primeiras introduções, as primeiras estruturas que esse Brasil republicano ele representava, né, digamos assim, diretamente ali para nós. E é algo que realmente tinha, né, seus interesses, digamos assim. Bem, isso foi um ponto que bem no início, e aí eu quero dar um outro destaque para vocês ainda dele, que eu quero também pegar alguns exercícios. Olha só, os principais veículos de divulgação do florianismo jacobinos eram os jornais cariocas, o Nacional e o Jacobino naquela época. A ideologia desses grupos era uma espécie de nacionalismo, né, violentamente anti-lusitano, e que Floriano era o salvador da República. Os jacobinos não estavam organizados em partidos políticos e Floriano não pôde contar com eles para indicar seu sucessor. E além disso tinha
feito um acordo político com o Partido Republicano Paulista e o início do período oligárquico na política brasileira, que é justamente aí outros interesses que se tinham, e principalmente o interesse da política do café com leite, que logo, né, vai iniciar. Então havia já uma influência muito forte dos paulistas, como vocês perceberam nesse cenário nosso aí. E aí, galera, um ponto que eu gosto sempre de deixar legal aqui, destacado aí para você, que eu vou pontuar agora, uma questãozinha que eu trouxe aqui para a gente pensar junto, ó, que é justamente esse começo aí que a gente tem. Vamos comigo. A história da República Brasileira ela foi marcada por rupturas institucionais. Com relações às crises da República, julgue certo ou errado. Consulta seu material, fica à vontade. Vamos lá. A governabilidade do Brasil durante a chamada República Oligárquica, que é essa que nós acabamos de falar, o início dela, foi alcançado com o que a historiografia convencional chama de política dos governadores, instituída por Campos Salles. Essa medida tornou possível a articulação entre os interesses das oligarquias estaduais e os do governo federal. O frágil equilíbrio então alcançado teve fim com a crise da década de 20 do século passado, que levou a disputas entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Resultou no início do governo Vargas, que é justamente a transição ali que chegou lá no finalzinho da República do Café com Leite, República das oligarquias. Quem pensou assim, realmente, professor, houve uma mudança e houve frágil equilíbrio, né? Quem pensou em certo, acertou a questão. É isso mesmo. Certinho essa ideia. Houve, então, esse período, né, que a gente tem. E aí, por isso que eu dei esse destaque nesse iniciozinho pra gente, quanto que foi fundamental a questão dessa república velha, a estrutura, né, que ela nos apresenta ali. É um ponto, assim, que eu acho fantástico, para você estar pensando sempre como que ela se estrutura. E é claro, dois primeiros presidentes da República Velha, a figura de Deodoro da Fonseca, a figura de Floriano Peixoto, figuras chave pra gente. Mas aí não para não, quero pontuar mais uma questão aqui também, ó, para a gente ter isso em mente. Vamos lá, vamos aqui para a nossa questão seguinte. Ó. A seguinte ideia da nossa questão é, para a gente estar pensando, acompanhando comigo aí. A Primeira República caracterizou-se pelo regime oligárquico e pela economia agroexportadora, né? Com relação a esses assuntos, julguemos. No governo de Epitácio Pessoa, a valorização do preço internacional do café, com o consequente ingresso de grande quantidade de moeda forte, desvalorizou o câmbio e causou inflação. Pessoal, esse é um ponto que vai acontecer basicamente só no período já do final da República Velha. Então, Epitácio Pessoa não foi marcado por esse cenário, né? O período dele você tinha uma economia estabilizada ainda, só para reforçar com você. E aqui, ó, o que causou, quando ele chama atenção aqui para esse ponto, ó, o que causou essa inflação já vai ser, pessoal, a crise de 29. E não esse contexto aí de Epitácio Pessoa com o período que ele estava enfrentando outros problemas internos e não externos. Então aí matamos essa questão, está errada, né? Não foi a crise. Esse cenário internacional de valorização do preço do café, eu quero que você lembre que aconteceu em 1929, tá bom? Vamos lá, bora mais uma questão, né? A questão é bom para resolver e reforçar. Ó, tendo o texto precedente como referência inicial, esse cenário aqui que a gente falou dessa república toda, vamos lá, vamos marcar o item certo e errado. 3. A crise aguda da Primeira República já se pronunciava no quatriênio do Arthur Bernardes, de que dá mostra o estado de sítio mantido por todo seu governo. A sucessão de Washington Luiz, vencida pelo também candidato paulista governista Júlio Prestes, tornou irreversível a ruptura do sistema político, que tinha na alternância entre São Paulo e Minas Gerais. E na presidência da República, um dos seus pontos de equilíbrio nesse contexto. Certíssimo, né? Quando ele fala ali, ó, a sucessão de Washington Luiz, vencida pelo também candidato paulista, governista Júlio Prestes. Que é isso, é claro, vai acontecer em um outro contexto, mas o Washington faz um sucessor paulista que saiu vitorioso, tá? Vamos lá, bora mais um aqui.
Olha essa daí, a 4. O fato é que a transição do Império para a República, proclamada em 1889, constituiu a primeira grande mudança de regime político ocorrido desde a independência. Republicanistas puros como Silva Jardim defendiam defendia uma mudança de regime que, a exemplo da França, tivesse como resultado maior participação da população na vida política nacional. Mas, vitoriosos, os republicanos conservadores como Campos Salles mantiveram o modelo de uma república praticamente sem povo, ou seja, sem cidadania democrática. Tendo fragmento, julguemos. Os dois primeiros presidentes civis da República, ambos oriundos de São Paulo, eram representantes das correntes políticas mais empenhadas em afastar o regime republicano, que surgia o defeito moral de modelo de exclusão política e social-cultural, que historicamente recaía sobre o Estado brasileiro desde a independência. Gente, tá errado, né? Tá errado aqui, ó, quando ele fala, o defeito, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Isso, o defeito moral da exclusão política e sociocultural. E quando ele fala ambos oriundos de São Paulo eram representantes de correntes políticas mais empenhadas, viu, em afastar o regime republicano. Não, galera, o republicanismo estava começando. E aí eu vou citar os dois aqui, ó, deixei 2 pontos no comentário. Prudente de Moraes, advogado, tá? Campos Salles, paulista, também advogado, e instituiu a política dos governadores, chamada de política do café com leite, 1894, 1898, Prudente de Moraes, e 1898, 1902, o Campos Salles, os dois primeiros ali, que estavam pegando o quê? Ambos estavam pegando o período que era da Grande República, que estava implementado. Então eles não poderiam ser antimonarquistas, anti-republicanos, ao ponto de defender. Você viu? Lá em que eu deixei destacado. Políticas mais empenhadas em afastar o regime republicano. Não. Muito pelo contrário, eles estavam implementando o regime republicano, né? Só lembrando, pessoal, nós temos então o contexto que vai do início da República Velha, que é da proclamação da República, Deodoro da Fonseca, que vai até o Washington Luiz. Eu peguei 2 momentos aqui e aproveitei para complementar com os exercícios. Mas eu quero que você em casa destaque esse ponto aí para seu estudo. Pega seu livro de história, dá uma olhada nele e fala: República Velha, começa onde? Deodoro da Fonseca? Beleza. E vai até onde? Opa, até o Washington Luiz ali? Beleza. Tá? Que aí vai ser a crise de 29, a Revolução de 30 e tal. Só para você se situar e reforçar tudo isso. Tranquilo aí? Então beleza. É isso aí. O importante é você estar sempre estudando e estar sempre atento a tudo aí. Bem, pessoal, isso aqui foi o seu professor aqui, Otoniel. Procurei colocar aí um ponto legal para a gente estar pensando um pouco de história nesse tempo aqui que nós tivemos. Estude, fique em casa se puder e revise todo esse nosso conteúdo. Valeu, pessoal. Até a próxima.